Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa aqui no canal Brasil Escola, o maior canal educativo do YouTube. Eu sou a professora Maria Beatriz e juntos nós iremos desvendar um grande mistério da língua portuguesa. Chegar em casa ou chegar a casa. Qual é o correto? Quando eu posso utilizar chegar em casa? Continue conosco e aprenda definitivamente a regência do verbo chegar. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber uma mensagem sempre que postarmos um vídeo novo. Ficaremos muito felizes. Antes de compreendermos qual a preposição deve ser empregada posteriormente ao verbo chegar, precisamos nos atentar ao conteúdo de regência e transitividade verbal. De acordo com a norma culta da língua, normalmente, o verbo chegar é empregado como um verbo intransitivo. Isso quer dizer que muitas vezes não há necessidade de qualquer complementação. Por exemplo, eu cheguei, ação concluída, compreendida, sem a necessidade de objetos diretos e indiretos. Da mesma forma, o médico finalmente chegou, já era hora. Já em outras situações, principalmente em um contexto informal, coloquial, o verbo chegar, diferentemente, é empregado como um verbo transitivo direto, ou seja, rege uma complementação direta, um objeto direto. Nesse caso, tem-se uma significação próxima a movimentar-se, aproximar. Como exemplo, chegou a ambulância bem perto do acidentado e o colocou na maca. Significa que a ambulância se aproximou o máximo possível daquele acidentado para colocá-lo na máquina. Nesse caso, o verbo chegar é um verbo transitivo direto e a ambulância é o seu objeto direto. A ação de chegar recai diretamente sobre a ambulância. Por outro lado, pessoal, em relação ao exemplo que dá nome à nossa aula, e é o que mais nos interessa, o verbo chegar tem o sentido de alcançar o movimento de ir e vir até o fim, aproximar-se de um determinado ponto no espaço. Nesse caso, o verbo chegar é um verbo transitivo indireto, ou seja, existe uma relação de transitividade indireta entre a ação de chegar e o lugar, nesse caso, a que se chega. Nesse caso, a única preposição possível em relação à regência verbal é a preposição a, sempre. O verbo chegar rege a preposição a. Professora, não seria a preposição em? Cheguei em Goiânia, o aluno chegou atrasado na escola. Não seria essa a forma mais adequada? Afinal, é assim que vemos muitas vezes no nosso cotidiano. Não, a resposta é não. Numa prova de vestibular, por exemplo, em que se cobra a regência deste verbo, devemos considerar apenas a preposição a. Cheguei ao aeroporto com antecedência. A noiva chegou à igreja às 8, pontualmente. Perceba que nesses dois casos há a junção da preposição a com o artigo. No primeiro caso, cheguei ao aeroporto. Preposição a, regida pelo verbo chegar, seguida do artigo o, ao. No segundo caso, há o fenômeno da crase, ou seja, eu tenho a preposição a, regida pelo verbo chegar, chegou a algum lugar, a noiva chegou à igreja. Esse substantivo feminino igreja é precedido do artigo a. Quando esse artigo encontra-se com a preposição a, forma-se a crase. Acrescenta-se o acento grave indicativo de crase. Chegou à igreja às 8. Às vezes a preposição é antecipada, mas ela existe. Por exemplo, o lugar a que chegamos é bem frio. Nesse caso, temos uma relação com um pronome relativo, que o lugar a que chegamos. Chegamos a um lugar que é bem frio. Pessoal, não seria diferente em relação ao termo casa. Ainda que estejamos nos referindo à nossa própria casa, à nossa privacidade, à nossa intimidade, conforme a norma padrão da língua, o ideal é colocar a preposição a. Cheguei à casa. Mas também sabemos que o emprego coloquial da preposição em é muito mais comum. Sabemos também que a língua é, antes de mais nada, adequada aos seus falantes. Por isso, nada mais compreensível e aceitável
do que em um nível de informalidade utilizar em casa. Cheguei em casa. Provavelmente essa frase tem uma significação exatamente com a preposição em, indicando lar, indicando certa intimidade dada pela palavra casa. No Brasil, ainda não há esse registro formal. Isso quer dizer que em uma prova, em uma avaliação, em um contexto formalizado em que se cobra a norma culta da língua, é preferível o emprego da preposição a, cheguei à casa. Em outras circunstâncias, com certeza, não haverá incompreensão, confusão em relação ao emprego da preposição em. Fique tranquilo, tudo certo, cheguei em casa. Quem sabe no futuro isso não seja apropriado e registrado por nossa língua portuguesa brasileira. Então, tudo certo em contextos mais coloquiais. É isso, pessoal. Existe claramente uma norma padrão que precisa ser seguida, mas também devemos considerar toda a variedade linguística presente no Brasil. Eu fico por aqui com a aula de hoje, espero ter esclarecido esse assunto e se você gostou, curta e compartilhe com todos os seus amigos para que eles também aprendam a empregar a preposição adequada após o verbo chegar. Deixe seu comentário, fale conosco nas redes sociais e nós também disponibilizamos alguns links interessantes para você. Até mais!